que precisa de terraplanagem, procura o Carlão e ele vai ser a pessoa ideal para te atender nesse momento, tá ok? Uma longa experiência no mercado, uma empresa 100% limpa. Fala com o Carlão, locação e terraplanagem. E no dia de hoje, pediram para mim falar aqui agora das primeiras, os os primeiros primeiros patrocinadores aqui de volta, então. Então vamos A falar da Gold de Câmbio novo. Turismo? Opa, Gold Câmbio Turismo. Nosso amigo Hélito Capuchinho, certo. correto? Aqui da nossa sede do Belém, Campinas, crente. Mas se você quer viajar, você quer comprar uma passagem aérea pro exterior, você quer, Sara, vai levar o meninão pra Disney lá, já quer comprar o ingresso aqui no Brasil, procura o Hélito Capuchinho, a pessoa certa para fazer isso, tá bom? O Hélito, para qualquer coisa de turismo, viagem, câmbio, gente, moeda estrangeira, quer comprar? Procura o Hélito, tem os melhores preços, melhores taxas, fala com ele, ele é ótimo em tudo que ele faz, tá bom? Gente de confiança. Tudo que é viagem, tudo que é turismo, fala com o Hélito da Câmbio e Turismo, tá bom? Da Gold Câmbio e Turismo. E nós temos também aqui a The Best Transportes, tá? The Best Transportes, entregas rápidas aí. A sua encomenda nas melhores mãos possíveis, meus amigos. Qualidade na entrega, rapidez na entrega, os melhores preços, tá ok? Fala com o Evandro lá, pede pra falar com o Evandro o melhor preço, o melhor atendimento. Pede para um vendedor ir na sua loja, no seu comércio, conhecer como funcionam as suas necessidades. E a The Best, ela vai te atender em tudo aquilo que você precisar. De Vinhedo para todo o Brasil. Maravilha. Atende também aí Campinas e região. E nós temos também a Pérola Portas e Janelas, ali da região do Campo Grande. Eu mesmo já comentei aqui, eu fiz a minha reforma e o pessoal da Pérola me atendeu muito bem. Júnior e Flávia, super gente boa, pessoas que são especialistas em porta e janela. Você vai chegar na loja, é loja de porta e janela, com as melhores marcas do Brasil, parcelamento sem juro, entrega rápida em Campinas e região. A melhor de Campinas e região. Pérola Portas e Janelas, lá no Campo Grande. É isso aí, Rafa? É isso, perfeito, muito bom. Quem nós estamos recebendo hoje? Hoje estamos aqui com ela é super... Quem não conhece Sara Marques tá sem internet. Tá sem internet. Tá vivendo errado. Tá vivendo totalmente errado. Sara Marques, salva de palmas pra ela aí, pessoal. Sara, muito obrigado, boa noite. Bem-vinda, Sara. Muito bem-vinda. Obrigada, Prazer, gente. Viu? Que alegria poder estar com vocês. Viu? A palavra é gratidão por poder estar aqui no segundo episódio desse projeto que está nascendo, mas que já tem cara de sucesso, viu? Amém. Deus abençoe. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Isso muito é bom. Feliz. A gente tá feliz em receber a senhora aqui, né, conosco. Ai, senhora, ficou, me então senti tá, velha, não, né? senhora não, então você aqui. Mas me senti velha. Esse nu é muito bom, eu amei. Você tá começando, Rafa, um podcast muito sério. A Sara, nossa amiga Sara aí agora. Esse nu é muito bom. É muito Sara. mineiro. Nossa, que maravilha. De Minas? Que lugar de Minas? Eu sou de Montes Claros, Montes Claros. norte de Minas Gerais. Meu Deus, logo ali. Acabei de chegar da minha terra. Você tava passeando. São 1.100 quilômetros até Montes Claros. E eu nasci em Montes Claros, mas passei boa parte da minha infância numa cidade que fica a 150 quilômetros, que é a cidade de São Francisco. E aí dá quase 1.300 quilômetros da brincadeira. E eu acabei de chegar de lá. Como diz o mineiro, é um tirinho de espingarda. É um tirinho de espingarda. Ah, é ali. Logo ali. Dá pra ir de trem, pelo jeito, né? Ô, Sara, como que era a pequena Sarinha lá em Montes Claros, pequenininha, correndo descalço? Como foi sua vida, sua infância? Como era a sua família? Eu nasci em Montes Claros, mas toda a minha parte de infância ela foi em São Francisco. E como uma boa barranqueira, que é como se chama as crianças de São Francisco, foi uma criança com a Sara hoje, né? Serelepe, conversadeira, mas fui uma criança, como diz a minha avó, ela até comentou comigo agora, a Sara sempre foi diferente, por conta dos posicionamentos que eu assumi desde muito nova. Mas eu fui uma criança que fui criança. Então, bicicleta, demais. Cavalo, muito. As cicatrizes contam muitas histórias. Então, fui uma criança que passei em São Francisco na beira do rio. E é São Francisco por causa do rio mesmo. Então, na beira do rio, São Francisco. Fazendo a obra de Deus com os meus pais. Sara, desde pequena, na igreja, como é que é? Eu já sou fruto de um
de um lar cristão. Certo. Os meus pais não eram cristãos, mas a minha mãe tinha se convertido há 2 anos, quando conheceu o meu pai, e o meu pai logo foi para a igreja, eles se casaram, e com 3 meses de casada, a minha mãe ficou grávida, e logo veio eu, que sou a mais velha. O mineiro é apressado, Então, né? mãe vigia. Naquela época não tinha TV, como diz a Naquela história. E olha pra você ver, minha mãe, a diferença entre eu e a minha irmã é de 1 ano e 2 meses. Olha que beleza. Então, eu e minha irmã, nós éramos praticamente gêmeas. Cresceu Crescemos junto, junto. E os meus pais, nesse processo de conversão, a minha mãe já estava mais avançada nesse processo de conversão quando conheceu meu pai. Mas eu já cresci nesse lar totalmente envolvido com a obra, com o reino, até porque nós estamos falando da década de 80. Certo. E a minha família não nasceu na Assembleia de Deus, apesar de, quando eu nasci, com 2 anos e meio, eles já foram para a Assembleia de Deus, mas a minha família é oriunda da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu fui apresentada na Igreja Universal do Reino de Deus. O meu pai foi obreiro, auxiliar de pastor da Igreja Universal do Reino de Deus. A minha avó, obreira, a minha mãe, obreira. E isso eu estou falando da década de 80, na época que a Universal do Reino de Deus tinha uma outra performance, Certo. tinha uma outra perspectiva. Aham. E todo aquele comprometimento espiritual, principalmente com relação aos dons, principalmente com relação à área da libertação. E elas foram pioneiras ali na região de Montes Claros, São Francisco, Pirapora, minha avó e minha mãe. Elas foram São pioneiras mulheres guerreiras envolvidas. ali. Sim, foram bem envolvidas. O processo de evangelização que foi alcançada na minha avó foi um processo tão maravilhoso que a minha avó fumava 3,5 maços de cigarro. Meu Deus. Então, nós estamos falando de uma pessoa que fumava 3,5 maços de Não é cigarro. brincadeira, não. E no processo decisório, de um dia para o outro, nunca mais. Ação do Espírito Santo direto na vida Direta. do pecador ali, que traz arrependimento e libertação, né? Exatamente. Nós estamos falando de uma senhora que tinha vindo da Bahia, porque a família da minha avó é baiana, do interior da Bahia. E quando eu digo baiana, é baiano raiz. A minha bisavó foi laçada no mato, como eles falam. Então, assim, são pessoas que tinham suas ciências empíricas ali, naturais, seus conhecimentos naturais. Apesar da minha avó nunca ter sido uma militante da religião afro, mas ela tinha todo aquele movimento enraizado. Aham. Então, minha avó ajudou muitos partos, minha avó ajudou com muitas ervas, ajudou com muitas coisas. Mas quando a minha avó encontrou, como ela sempre diz, quando ela encontrou com Jesus, foi algo tão libertador que elas decidiram por Jesus e aquilo ali foi transformador. Minha avó parou de fumar, ela adotou uma outra postura no vestir, no tratar, no linguajar, até aquilo que ela gostava, por exemplo, ela amava pimenta. E hoje, por exemplo, ela não pega na pimenta por conta de tudo que significava a pimenta dentro da cultura de onde ela veio. Aham. Entende? Então, assim, tem todo um tratar. E eu nasci nesse meio dessas mulheres muito fortes. Eu não tive muito contato com a família paterna. Na casa do meu pai, só meu pai era crente e ele já era muito afastado de sua família. Ele vinha de uma situação familiar muito difícil. Ele não dividia, inclusive, isso com os filhos. Mas venho de uma família de 2 lutadores, 2 guerreiros. Meu pai fugiu com o circo aos 9 anos de idade. Meu Deus. E a minha mãe... Olha a cara do lado. Acabar com 1h30, mas essa- assim, 8 horas Não, pode pera aí. pra tentar tirar da Sara só uma família dela, a história da família dela. Fugiu com um circo com 9 anos. 9 anos. Não, você tem noção? Isso. Meu Deus, não, Ele é de Novo Cruzeiro. Novo Cruzeiro é uma região... O povo fala muito do Vale de Jequitinhonha aqui, né? Eu Aham, acho a assim gente tão conhece maravilhoso como bastante fala do- do Vale de Jequitinhonha. Mas existem lugares em Minas Gerais mais complicados do que o Vale de Jequitinhonha.
E uma dessas regiões é a região da onde o meu pai vem, que é Novo Cruzeiro. Ele fugiu com um circo, tinha na carteira dele de trabalho o registro como locutor de circo. Olha só. Meu Deus. Na época em que apresentava, ele apresentou Chitãozinho e Chororó, Zezé de Camargo e Luciano, que a voz dele ele era baixo, então a voz dele era muito potente, Aquela então voz ele era grave locutor, de locutor, sabe? Ele foi locutor de loja, locutor essas coisas, ó, promoção pra dona moça, dona menina. Colchão duro. Gente bonita. De 99. Gente bonita não paga, mas também não leva. Mas foi alguém que quando ele fugiu, ele abandonou tudo. Ele tinha tudo pra dar errado. Essa é a fala que sempre foi a fala dele, né? Ele tinha tudo pra dar errado. Até que numa dessas andanças pelo mundo, ele para em Montes Claros e conhece a minha mãe já convertida. Minha mãe faz o convite para ele, eles vão para a igreja e ali ele encontra Jesus e consegue ter o que ele nunca teve, que foi família. Meu Deus. Olha só. E aí Deus deu para ele 3 filhos e ele conseguiu construir uma vida, né? Que é a outra questão, né? Que o meu pai conseguiu construir uma vida, uma história de superação, num ambiente de muita pobreza. Meu pai tinha até a 4ª série, minha mãe conseguiu estudar um pouquinho mais. O meu pai terminou de fazer o supletivo, já estava adulto. Eu lembro dele fazer supletivo, eu já tinha 13, 14 anos. Mas ele, apesar disso tudo, ele tinha uma inteligência empreendedora muito nata. Então, quando eu tinha 4 anos, ele resolveu empreender, fazer o negócio dele próprio e foi sucesso. Ai, que benção. O projeto de Deus é perfeito, né? Você vê que o rapaz foge do circo com 9 anos para encontrar a pessoa lá em Montes Claros. O projeto de Deus, ele Olha que beleza. Pra estar aqui agora com Não é? vocês. Exatamente. Deus é terrível. Não, o projeto de Deus ele é perfeito. Mas sabe o que eu reparei na história da Sara? Em algum momento, alguém teve que mudar a história. Teve que optar por Jesus. Ou a avó dela, durante um período de tempo, né? Na verdade, foi a minha mãe que optou. Minha mãe virou a chave pra todo mundo. Nossa. Foi a minha mãe que virou a chave pra todo mundo. Porque aí a minha mãe, quando ela foi primeiro, aí a minha avó já veio atrás. A minha avó até hoje, ela é do conhecimento, mas a minha avó, ela não lê, não escreve, ela tem daquilo que ela sente. A minha avó, se ela entrar aqui agora, ela consegue discernir espiritualmente esse ambiente como eu não conheço ninguém. Porque ela tem essa sensibilidade espiritual. Meu Deus. O dia, eu até fui agora lá, porque o meu tio faleceu, e eu liguei para consolar minha avó na madrugada, porque teve um infarto fulminante e morreu, era o irmão mais novo dela, de 83 anos, minha avó tem 85. E aí eu liguei pra minha avó, liguei pra ela pra consolar ela, 6 e pouco da manhã. Ela, filha, eu já sabia. Eu falei, não. É assim mesmo. Eu já sabia, filha. É assim mesmo. Deus já tinha me falado, filha. Eu tava só esperando saber quem era. Olha só. Entende? Então, assim, mas quem virou essa chave foi minha mãe. Minha mãe, quando conheceu, porque a minha mãe tinha estudado num colégio de freiras, e a partir dali, ela começou a ler a Bíblia. Olha que bem. Aí ela começou a ficar intrigada com que ela começou a ler a Bíblia. É o despertar, é a palavra. Sim. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, ela ali, na sua mocidade, ouvindo aquilo, apesar de ter uma mocidade não na igreja, mas ela estava num colégio de freiras e ali falava a palavra. Sim. E ali, ela convivendo com aquilo, ela entendeu. Quando era para ela ser freira, ela falou, opa, eu não vou para essa parte do internato de freira. Foi quando, então, ela conheceu a Cristo, um pouco tempo depois. E aí ela virou a chave, conheceu meu pai, virou a chave e aqui estamos nós. Olha só. Você vê que existem famílias hoje, Sara, e aí eu acredito que estão destruídas hoje em várias situações, né? Algumas por questões psicológicas, outras por questões financeiras e outras carregam uma maldição espiritual, em alguns casos, né? Tem famílias que são destruídas, né? Existem famílias do crime, famílias que são alcoólatras, famílias que são doadas à droga, né, Rafa? Isso é um grande problema. Na sua família, quando a sua mãe escolheu a Cristo, ela mudou a sua história, que viria depois, mas mudou a história do seu pai, que já existia, e da sua avó também. Exatamente. Porque seu pai, para fugir de casa com 9 anos, provavelmente tinha uma casa desestruturada. Meu pai Correto? não. Meu pai é tão complicado falar na história do meu pai, porque o meu pai, ele quase não tinha relação com sua família. O que ele
conhecia por pai, a gente não tem muita ligação, não se sabe se é pai. Mas esse negócio de maldição espiritual é algo tão sério e eu lamento muito que a nossa igreja não tenha se despertado tanto para essas questões. Isso é verdade. Eu lamento muito quanto que nós temos sido negligentes com relação a isso. O posicionamento vira a chave, Diego, é verdade. Cristo tem o poder, também é verdade. Mas, enquanto eu estava em casa e pensando sobre esse podcast, orando ao Senhor, uma das frases que ecoava meu coração, Sara, é: escolhas é que fazem destinos. Exatamente. E meu pai fez uma excelente escolha, é verdade, mas o meu pai também não terminou muito bem. E até por conta de, no decorrer da vida, N fatores acarretarem, e ele acabou fazendo algumas escolhas ruins, e o Senhor o tomou para si, conforme as palavras. Deus avisou ele pela manhã, disse: não viaja, porque essa noite eu tomarei você para mim. E de fato foi. Ele comentou com alguém isso? O profeta falou na rádio. Ah, o profeta falou. Na rádio. Na rádio. Você Ele era um empresário grande da cidade, ele pediu oração para uma senhora. Essa senhora pediu a oração, ela gravou a oração, mandou para o meu pai. Nossa, que bacana. Hein? É que na minha terra tem programa de rádio e os profetas falam. Entendeu? Não é igual agora no Instagram, que tem não. O pessoal tá feito pra língua estranha no podcast, né? Não. Na minha terra tem, naquela época, eu tô falando com vocês de 2007, e avisou, e ele decidiu não viajar. Ele me avisou: filha, não vou viajar. E quando ele avisou: filha, não vou viajar, eu não imaginava por quê. A dona Célia, depois do enterro, nós o enterramos no domingo, na segunda-feira, a dona Célia já me procurou para poder avisar: Sara, foi assim, 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 tá aqui, se você quiser ouvir. Meu Deus. Porque era rádio, né? Eles tinham tudo gravado. Exatamente, Era rádio. Então, era a rádio da cidade, a principal rádio da cidade. Então, o Senhor tomou para si, eu entendo até que por uma questão de zelo. O Senhor não brinca com as coisas que tangem o seu nome. Isso é verdade. Escolhas fazem destino e trata sobre escolha. Tudo aqui trata sobre escolha. Sim. Só que essa quebra de maldição da sua mãe, na época da sua mãe, eu Sim. acredito muito nisso. Também. Porque eu acho que existe um afastamento da vida espiritual ultimamente. Como você falou, se vocês criaram ali na... Como é que era? Barranqueira? Barranqueira, só barranqueira. Barranqueiros ali. E o pessoal do interior... Um ribeirinho. Ribeirinho, ele é muito espiritual. Sim. Né? Muito espiritual. Sim. Quando há uma decisão por Cristo, ele continua espiritual. Essa é a questão. Sim. Pro outro lado. Sim. Então ele tende... Por isso que sua avó é tão Sim. radical naquilo que ela Sim. faz. Porque ela é muito espiritual, né? Sim. E aí, como é que você vê isso na sua vida hoje? Como é que essa decisão da sua mãe, você consegue entender hoje que é uma bênção na sua vida? Porque foi lá atrás que ela decidiu por Cristo. Sim. E assim, o que seria da Sara sem Jesus? Assim, não existiria. Nada. Não existiria. Nada. Não ia ter Sara Marta. Nada. Né? Não ia ter Sara Marta. Nada. Gente, olha, eu vou falar pra vocês a verdade. Embora eu entendo que as escolhas são orientativas, eu entendo que elas foram orientativas e não vai impedir o meu encontro pessoal, elas também foram determinantes para que me conduzissem até esse caminho. Eu louvo a Deus pelo dia que o Senhor encontrou a minha mãe. Eu louvo a Deus pelo dia que o Senhor encontrou a minha avó. Eu louvo a Deus pelo dia que o Senhor resgatou o meu pai. Porque eu não sei aonde o meu pai estaria, no estado que meu pai estava, pelo quadro que ele vinha de vida. Ele não tinha vergonha de falar de drogas e de tantas outras coisas. E o Senhor ter resgatado ele como resgatou, fez dele um grande empresário na minha cidade, fez dele um grande homem de Deus. E quando eu digo isso, as convenções da minha região eram todas na minha casa. Então, então a gente conhece, graças a Deus, muito do ministério através da vida do meu pai, muito da vida política através do meu pai. E ele foi enquanto ele esteve fiel a Deus, ele teve uma vida e uma moral ilibada, assim. Então, você vê que isso é fruto de uma renúncia e de uma escolha, e que só me tem por inspiração.
tanto do que fazer quanto do que não fazer. Sim. Alguém tem que tomar decisão, acho. Alguém tem. Alguém tem. Porque às vezes a pessoa está na vida aqui agora porque meus pais não foram bons pais, ou porque me abandonaram, ou me deixaram para trás. Mas, Rafa, alguém chega uma hora que precisa colocar um ponto final e dizer, a partir de mim serão todos abençoados daqui para frente. Os meus filhos serão bênção, a minha casa vai ser uma bênção. Eu declaro sobre a minha família bênção. Eu nasci para ser uma bênção, né? Eu fui criado para isso. E, Diego, eu tenho levantado uma bandeira nos últimos tempos, que isso vale também para nós que somos filhos de crente. Sim. Porque nós temos o berço evangélico como herança, e eu acho isso maravilhoso. Mas ele não anula a nossa experiência. Exatamente. Tá cheio de crente, filho de crente, posando de herança, de eu tenho a herança do meu pai, todo mundo tem o cetro, todo mundo tem a coroa. Mas não tem uma experiência para contar, não tem uma vivência, não tem uma realidade, porque o maior legado que os meus pais me deixaram foi de, filha, eu tomei a minha decisão, chegou a hora de você tomar a sua. Exatamente. O meu pai e a minha mãe nunca negligenciaram, eles sempre falaram, principalmente porque quando eu era muito pequena, e quando eu digo muito pequena, acho que eu não tinha nem um ano, a minha irmã estava na barriga, a minha irmã estava na barriga e eu estava, porque é de 1 ano e 2 meses a nossa diferença, né? Então, a minha irmã estava na barriga, eu estava no colo da minha mãe, o pastor Gilvan Rodrigues. Vocês conhecem o Gilvan Rodrigues, né? Rodrigues. Vocês é raiz, né? Não. O pastor Gilvan Rodrigues estava na minha cidade, em Montes Claros, e ele foi até a minha mãe e entregou uma palavra profética a meu respeito. E essa palavra profética norteou toda a minha casa a meu respeito até os dias de hoje. De uma tal forma que meus irmãos podiam tudo que vocês pensarem. Eu não podia nada. Meu Deus. E quando eu digo nada, é nada. Você era consagrada ali. Minha irmã, com 12 anos, tinha namorado dentro de casa. Eu, com 15 anos, não pude nem cogitar a possibilidade de tentar dar o meu primeiro beijinho, não pude. Por conta dessa palavra profética liberada. Ela foi orientativa a respeito daquilo que eu carregava. Meu Deus. Então, meu pai e a minha mãe tratavam de mim, tipo assim, a Sara não. Nossa. Era assim. Então, hoje, eu converso sobre isso com a minha mãe, já tá maduro, né? Ai, Sara judiou de mim, um pouco, né? Ela fala, não, filho, hoje eu entendo. Mas eu era, né, nova convertida, não entendia muito. Então, era a maneira que eu tinha, como é que eu ia fazer com tudo aquilo que aquele homem falou. Exatamente. Então, tipo assim, do jeito dela, ela foi, né, ela tentou guardar, preservando, porque o que havia. Eu cheguei agora na minha terra, eu tenho tinha uma ex-funcionária que a gente encontrou, e ela hoje é professora, né? Aí, eu tava na beira do rio, lá com a minha avó, sentada, e ela passou, e aí, Sara? E agora? Você já é missionária? Já aconteceu? Ela me conhece há 25 anos atrás. Eu falei, nossa, mas como assim? Ela falou, porque é isso aí que era pra ser. Eu não sei o que você tá fazendo na vida, não, mas deve ser isso daí que é pra você, porque você sempre foi diferente. Então, esse peso sempre existiu, ele sempre de fato um peso. Tô tentando achar uma palavra pra deixar mais bonitinha, mas não tem. É de fato um peso. Você carrega isso. É um peso. Uma responsabilidade. Sim. É a autorresponsabilização daquilo que você recebeu. Por isso que eu entendo que o Senhor me permitiu ter um encontro com Ele muito nova. E quando eu digo muito nova, é muito nova. Aos 8 anos eu tive um encontro com Deus. E foi quando eu desci no Vale da Decisão. Vamos lá. Agora essa parte aí eu quero ir no Vale da Decisão também. Eu quero ir no Vale da Decisão também. Pera aí que eu vou achar legal essa parte.
problema que a gente tem, Rafa, hoje em dia, que a Sara trouxe pra cá, não tem como você herdar a experiência espiritual. Não. Isso não se herda, gente. O seu pai ser um grande empresário não faz de você um grande empresário. Exatamente. Ou ele pode te dar bons conselhos, né? Ele pode te ajudar com um monte de coisa. O seu pai ser um bom agricultor não faz de você um bom agricultor. Assim como o seu pai ter experiência com Deus, não faz você ter experiência com Deus. É uma grande verdade. Mas o que aconteceu esses dias aqui na nossa região foi que um congresso de jovens chegaram com a notícia pra mim e falaram assim, batizou-se 130 jovens num congresso aqui. Eu falei, nossa, que bênção de Deus, né? E é o Espírito Santo, e foi o Espírito Santo que me questionou isso no coração. Falou, tá, mas quando que a Assembleia de Deus deixou em uma igreja, um setor que seja, 130 jovens sem ser batizados? Você entendeu? Aí, era novo convertido? Não, era tudo filho de crente. Ah, mas tinha filho de crente velho lá. Mas qual é a grande questão? O pessoal tá achando que vai herdar experiência espiritual. Isso não porque é. meu pai é crente, eu sou crente, eu vou pro céu, porque meu pai já teve a experiência dele. Irmãozão. Não tem nada disso. Vamos lá, Sara. Deixa eu te perguntar uma coisa pra você aqui. Uma música que marcou sua infância, Sara. Que você, que a gente tá na parte da música aqui... A primeira que eu cantei na igreja. Ah, é. Isso eu quero saber. Quantos anos? Quantos aninhos tinha? Antes de você falar dessa primeira, com quantos anos você começou a cantar na igreja? Como que entrou a música? Como que você teve essa... eu quero cantar. Onde que surgiu essa ideia? Nunca existiu eu quero cantar. Tudo começou com a palavra profética do Gilvan. Então, eu fui... obrigada, assim, né? Então, tudo começou lá. Os meus pais, eles... na época do cassete, então, era muito Luiz Carvalho. Muito Luiz Carvalho. E muito Luiz Carvalho. E você dava o seu pai ouvia, né? Você tinha que ouvir o que seu pai ouvia. Não tinha muita opção naquela época. Não tinha YouTube. Muita opção, não era lá assim. Em São Francisco, né? Não tinha rádio. Não tinha rádio. E a rádio que tinha tocava Luiz Carvalho. A única vez que teve rádio foi quando meu pai fez o primeiro programa evangélico na época. Então não tinha rádio. Então, assim, não é que a Sara nasce em berço evangélico, é de berço de ouro. O pai dela tinha rádio. Não, ele fez o programa. Não, ele fez o programa. O programa. Não, ô Jesus, coitado do meu pai. Ele fez um programa, Palavra Amiga, que depois virou Palavra Amiga na Praça. Quem é de São Francisco vai lembrar. Nós fizemos 2 edições de Palavra Amiga na Praça. Nossa, era o congresso do E ele era o locutor. Ele era o locutor, por causa da voz. Amiga. Palavra Amiga na Ele Praça. cantava ou não? Só você que começou a cantar? Só eu. Só você que Mas os meus pais eram amantes de música, então coral, fazia parte do coral desde sempre. Meu pai era um baixo muito poderoso, a minha mãe um sopranão firme. Então, eles sempre foram envolvidos com música. A voz mais difícil do coral, né? O baixo. O baixo. E o meu pai fazia um baixo perfeito. Olha se aí. não tiver baixo, esquece o coral. Exatamente. Não, é o mais difícil, você não encontra. Perfeito. Meu pai, por lado, era perfeito. Hoje tá difícil de encontrar coral. O coral que tem um baixo perfeito. O coral com o baixo tá difícil de encontrar mais ainda. Então, qual foi a primeira música cantada por Sara Marques? Quando aqui cheguei, alguém me tocou. Quando aqui cheguei, alguém me tocou. Quando aqui cheguei, alguém me tocou. Eu sei que foi o meu Senhor. Oh, glória, aleluia. Alguém me tocou. Glória, aleluia. Alguém me tocou. Glória, aleluia. Alguém me tocou. Eu sei que foi o meu Senhor. Glória a Deus. Mas isso com mais criança, né? Glória, aleluia. Alguém me tocou. Ela os caixinhas tudo pequenininhos. Bem black. Os beiços, né? Porque eu digo, não, gente, nós pode falar. Toda moreninha, né? Dos cabelos caixinhos, beição, os dentinhos separados. Já gordinha, porque eu sempre fui gordinha. Mas eu reparei que o coral de vocês é um coral mais black, então, pelo jeito. Porque essa música você puxa muito black. Porque ela já era uma música com uma roupagem diferente do Luiz Carvalho. Essa música faz parte do mesmo lançamento que tem esse mesmo... Que era clipe, na verdade, né? E nesse mesmo, logo depois, é que tinha... Olhando esse mundo, ele viu grande multidão
que é a Rosa Essa Vermelha, até hoje, né? que é até hoje. Só que o Quando Aqui Cheguei era a música moderna da época. Então, a minha mãe, eu acredito que entendendo que eu era criança. Então, a gente aprendeu ela, eu tinha 4 anos de idade. Nossa. Quando eu cantei essa primeira canção na igreja. 4 para 5 anos. É bem cedo, hein? É. Com 4 anos eu tava tomando leite ainda. E ainda tem uma questão, hein? Eu não falar com 4 anos. Hoje eu falo mal, imagina naquela época. Ainda tinha uma questão, não podia errar. Eu cumprimentei errado, errei uma letra e eu tinha fui isso, é duramente advertida, fiquei de castigo, porque eu estava comprometendo o chamado que eu tinha recebido. Então já veio como um peso, então não foi uma palavra errada mesmo, veio como um peso esse chamado. Você não pode errar de jeito nenhum. Não. Nós não somos psicólogos aqui, tá, Sara? Mas se você quiser desabafar, a gente tem 2 amigos aqui. Se te Mãe, tá machucou tudo na sua bem, tá vida. tudo... Eu tô melhor que o Zezé de Camargo e Luciano. Não comi ovo. Não teve que comer ovo? Não precisou apanhar também. Não precisei apanhar. Então tá. É, assim. É. Mas Vamos ver, né? antigamente talvez fosse um tema, hoje um privilégio, né? Você vê hoje isso como... Sim, eu Você se sente entendo. um Jeremias assim hoje. Desde o Não, ventre. eu entendo. Eu entendo que se não fosse assim, não tinha dado certo. Não era, não pensava assim Eu nisso, tenho né? uma personalidade muito forte. Sou uma colérica brava. Então, assim, eu entendo que foi a dosagem que o Senhor fez para dar certo. E tem que ser assim. Eu né? entendo. Deus é especialista. Eu em entendo tratar que tudo coopera. Sim. tudo. Eu, com 16 anos, precisei dizer não para uma banda de axé muito famosa. Pode falar o nome? Não, é melhor não. Não, o Tchan não, né? Não. Tem um jacaré aqui do meu lado. Pode falar o nome? Não, melhor não é o Tchan não, Temos né? um jacaré aqui do meu lado. Na época eu fui abordada no meio da rua. Então, assim, eu precisei dizer não. Tinha que ter muita convicção daquilo que eu queria, como eu queria, para mim poder ter essa raiz muito firme. Eu imagino que o Senhor já via tudo que iria acontecer em 2007, o falecimento do meu pai, toda a revolta que iria envolver a minha família, tudo que iria acontecer. E eu entendo que o Senhor fez a minha raiz ser muito forte e isso fez E esse na minha convite infância. foi quando, antes do seu pai falecer? Foi. Quantos anos você Tinha tinha? 16 para 17 anos. Bem nova. Você tinha 16, cantava na igreja. Já cantava na Já. igreja. Alguém viu você cantava. cantando na igreja? Não, a pessoa ouviu falar que eu cantava e eu passei na rua cantando. Literalmente assim. E aí ele viu, entendeu pelo perfil e ele foi na escola para conversar comigo. Assim, eu vou É um falar- agente de uma banda. Eu vou falar uma coisa aqui que eu acho interessante. E aí, se quiser entrar em 780, se você preferir não, a gente passa. Eu reparo que tem muito jovem na nossa igreja talentoso, tá? E eu vou dizer aqui, posso chutar, 90% dos nossos artistas brasileiros foram formados em igreja. Sim, 90%. Sim. Até mais. Dos nossos Sim. artistas. Até mais. E quando eu falo artista, eu estou envolvendo não só os cantores, mas os músicos, Aham. o pessoal das cortinas ali, todos, a maioria saiu da igreja, porque a igreja é uma grande formadora de artistas. Sim. Isso é interessante. sim. O que você acha das pessoas que deixam o chamado, Sara? E aí, não sei se por uma questão financeira ou por algum momento da vida, e vão ir para essa área secular, né? A gente vai falar secular aqui, mas para música popular, né? Que larga a música cristã, a música da igreja ali, para ir pra, quais são os motivos que levam a pessoa a fazer isso? Por que você não fez isso? E para aqueles que fizeram isso, o que você acha agora? Se eles devem voltar para uma música gospel? Qual a sua opinião a respeito da vida de cada um aí? Da decisão de cada um? É que você é cantora, eu posso perguntar isso, né? Pode. Porque pra mim você é uma cantora de sucesso. Eu falo isso porque assim... Oh, Jesus. Porque quando você canta, a gente sente o agir de Deus na igreja. Isso é interessante, tá? Porque o ministro de louvor tem essa responsabilidade de cantar e não só atrair a glória de Deus, mas levar o povo à adoração também, né? Isso aí tem que ser o rosto que você faz, o jeito que você faz, a voz, o tom que você leva Isso é muito interessante. O que você me diz para as pessoas que deixaram no meio do caminho e aceitaram essa proposta às vezes e hoje se veem perdidas ou não? Alguns fizeram sucesso, outras não, mas o que você acha disso? Música é arte. A arte é a expressão da alma. E ponto. Adoração trata-se daquilo a quem eu vou destinar essa minha arte. Perfeito. Ela trata de aonde eu vou deitar essa arte. Eu corroboro com a opinião de que não tenho como eu servir a dois senhores.
Essa é a minha opinião. Esse foi o meu posicionamento o tempo todo. Por exemplo, eu fiz conservatório. Certo. Após eu ter uma experiência em que o Senhor afinou a minha voz e que eu tive uma experiência sobrenatural com isso, eu entendi que eu precisava estudar. E lá a gente fazia toda uma seleção e eu passei em primeiro lugar no conservatório na época. Quando nós passamos para o conservatório, quando você vai fazer canto coral, que é o tipo de canto que a gente vai estudar, você vai começar a cantar músicas seculares. Seculares? É o que aprendi. Eu não me sentia à vontade. Certo. Mas eu entendo, Diego, que eu não me senti à vontade porque, para mim, eu nunca encarei a música como arte, como fonte de renda. Eu sempre encarei a música como a adoração e como ministério, como serviço, como chamado. Eu disse sim ao chamado. Eu escolhi aceitar o chamado. Então, eu entendo que quem tem ela só por arte consegue fazer em qualquer lugar, sem envolver a sua adoração. Como consegue, eu não sei. Aham. Eu entendo que tem pessoas que conseguem, mas eu nunca consegui cogitar essa possibilidade porque eu não consigo distanciar essa arte da adoração, do ministério, do servir, do deixar o propósito me conduzir naquilo que eu estou fazendo. Por quê? Porque se eu encaro como música, eu vou preocupar com performance. E aí, performance, eu vou entender que eu vou precisar de conhecimento, habilidade, atitude, desenvolvimento e tudo que isso envolve. Ai, que lindo, maravilhoso, não é verdade, Rafael? Isso é verdade. Isso aí, tecnicamente, perfeito. Agora, espiritualmente, me explica como é que faz. Exatamente. Alguém me explica como é que você tem performance de unção? Não tem como. Não tem como. Me explica como é que tem performance de, numa ministração, Deus curar. Você pode fazer, performance firula e tudo mais, mas essa performance trata-se de um ministério. Agora, tem a outra parte. Tem. O quanto você se envolve diz sobre você. Não é verdade? Sim. Agora, o quanto você canta diz sobre o talento. E o talento não é sobre você. Exatamente. Você recebeu. É. Não é seu. Entende? Uhum. Entende? Então, tipo assim, eu entendo que até quem tem o mais lindo talento, ele recebeu. Uhum. É nato. Exatamente. É nato. Então, o próprio Jesus contando sobre isso, ele vai dizer uma parábola, citando a questão de moeda, mas nós podemos muito bem aplicar essa questão de talento, porque o valor ali pode ser qualquer coisa. Vamos aplicar isso, que deu a cada um segundo a sua capacidade, verdade, mas ele confiou talento, ele entregou na mão das pessoas talento. Mas o talento é dele. Então, diz sobre ele. Uhum. Então, quem canta bem, diz sobre ele. Exatamente. Quem consegue dirigir bem, falar bem, conduzir bem, esse talento nato, aquilo que nasceu com você, diz sobre uma eternidade que depositou esse tão tesouro maravilhoso, esse talento maravilhoso em você. Agora, o seu caráter é que vai dizer o que você vai fazer com isso. Exatamente. Entende? Então, assim, eu não consigo separar. Eu nunca consegui separar. Tenho amigos que diz que conseguem? Tem amigos que diz que conseguem. Eles são felizes? Na sua maioria, não. Interessante isso. Vivem em conflito. Amigos, amo vocês. Vocês sabem quem são. Não fiquem abalados. Mas vocês também sabem que vocês não estão felizes. São pessoas que vivem em conflitos. Com a igreja, com ela mesma, com a família, às vezes, com o mundo, né? Na maioria das vezes, elas encostam a cabeça no travesseiro e elas começam a falar, Jesus, me perdoa porque eu não sei. E agora?
E agora? E agora? Porque não adianta. Os ambientes que você tá ali sendo levado também é complicado, né? A música secular tem essa grande questão. Às vezes é um barzinho, começa num barzinho. Exatamente. E festa de família, né? E aquele negócio que o inimigo nunca derruba ninguém de uma vez, né? Sempre pequenas porções, então... Ou há de amar um, ou há de aborrecer o outro. O evangelho é mais duro até que a lei, se você pensar bem nisso. Sim, claro que é. Mais duro que a lei. Bem Pessoal, é porque a mais. gente vive na época da graça, queridos. A época da graça é por conta dos nossos pecados serem perdoados através da pessoa de Cristo. Mas no que diz respeito à santidade... Tudo igual. Se a sua mão pecar, você arranca a sua mão fora. Se o seu olho pecar, você joga o seu olho fora. Isso, antigamente, você ia lá no sacerdote, pedia perdão, sacrificava. O que Jesus está falando é o seguinte: isso aqui é mais complexo do que a lei, isso aqui é mais difícil do que a lei. É graça? É graça. É favor imerecido? É favor imerecido, mas requer santidade da mesma forma. Então essa é uma grande questão que o pessoal confunde, né? Então o pessoal tenta, é uma linha muito tênue, né? Essa questão do artista, né? O artista cristão vive numa linha muito... O pregador se pega nisso, imagina o cantor, né? Uma cantora que está estourada aí, e ela vive um grande conflito, inclusive conheço uma das pastoras que a mentora em casa, e ela vive esse grande conflito, coitada, mas ela tem contratos hoje, ela tem toda uma coisa que ela precisa fazer, e uma das coisas que ela sugeriram a ela gravar gospel e gravar secular ao mesmo tempo, né? Uhum. E a resposta dela ela falou assim, eu não vou conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo, porque eu sei que o meu Deus não vai receber. Então, o dia que eu for, eu vou pra ficar. E eu estou pedindo que Deus me dê essa oportunidade de eu conseguir chegar pra ficar. Essa foi a fala dela, uma cantora estourada secular. Então, eu entendo que esse pudor que ela tenha, que nós que estamos do lado de cá também tenhamos. Porque Deus cuida. Agora, eu entendo também que, olha, que a música gospel é puxada. Então, isso que eu ia perguntar. Financeiramente... É mais difícil, não é? Difícil. Pro músico, pro cantor. Meu Deus, irmãos. Parece que é mais complicado pra quem tá nessa área. Meus pais temiam tanto por isso e obrigado, Senhor, porque eu fui uma filha obediente, eu ouvi meus pais. E apesar de toda a minha vocação, toda uma coisa, eu ouvi eles aos 18 anos. Eu corri atrás, passei no vestibular, fiz minha faculdade, construí minha carreira. E todo mundo por onde eu encontro, peço e oriento que faça o mesmo, indiferente do seu chamado. Que, como Paulo, você tem uma profissão, porque se o negócio apertar, você desce para armar as tendas, você desce para poder encontrar uns amigos e ir trabalhar, como Paulo também fez. Interessante. Entende? Você hoje tem, além do ministério, então um trabalho secular. Um trabalho secular, é difícil falando isso, parece que é, né? É o nosso costume de falar. Mas você tem um trabalho, profissionalmente você trabalha, então, e atende o ministério também. Sim. Parece que é uma carga bem... Puxada. Hoje, graças a Deus, eu estou numa empresa que se tornaram parceiros do meu ministério. E não são impedimento do meu ministério. Coisas que Deus faz. Só Deus. E eu digo pra você, esse é o maior sinal de que Deus está no negócio. Sim. Porque você vai dizer, Deus vai preparar a gente para sustentar. Olha aí. Uma empresa consegue entender que na sexta-feira o funcionário não vai estar porque ele está atendendo uma agenda? Que na segunda vai chegar mais tarde porque está atendendo uma agenda? Que consegue atender via telefone, que consegue atender por outros meios porque entende que faz parte disso? Então, eu digo, Deus prepara tudo. Inclusive... Quando eu falo caminho no meio do deserto, as pessoas acham que não tem muita noção dessa expressão, né? O caminho no meio do deserto é um negócio esquisito mesmo. Aquilo que é improvável. Uhum. Então, eu não sei qual é a história que Deus está escrevendo para você, mas eu quero te dizer que você que está pensando que é mais fácil ir para o lado de lá, eu quero te dizer que do lado de cá, Deus também pode fazer. Deus fez comigo. Então, eu digo, o Senhor me deu condições hoje de administrar... não vou dizer que todo dia é fácil, né, Rafa? Porque nem todo dia é fácil. Mas o Senhor tem nos dado condições. Eu entendo que eu poderia estar muito mais longe aos olhos humanos. Já encontrei gente que me diria muitas coisas. Você poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, ter feito acordo com isso, acordo com aquilo, acordo com isso. Mas eu entro ali no meu cantinho, oro ao Senhor. E orando ao Senhor, esses dias eu estava com um contrato para poder assinar para receber uma quantia. Tudo certo. Um movimento, uma situação.
Para receber, o Senhor me disse, não assina, porque se você assinar, eu saio. Meu Deus. Rapaz, Faz aí é forte. Sara assinou? Não assinou. Sara não tá doida ainda? Entende? Sara obedece. Então, são renúncias e escolhas que as pessoas precisam estar prontas para poder fazer. E o Senhor falou comigo, vou descer uma glória sobre o teu ministério que nunca viu. De lá para cá eu tenho visto o Senhor fazer. Meu Deus. Eu tenho visto o Senhor fazer coisas que há anos eu não via. Amém. Meu Deus. Por uma renúncia que a gente não... são coisas que eu nem posso verbalizar aqui. Uhum. Mas no dia que eu cheguei lá e falei, eu tô fora. Dali pra cá o Senhor falou, eu vou voltar uma glória especial, uma unção diferente. E o Senhor fez. Amém. Meu Deus. E o Senhor fez. Glória a Deus. Uma renúncia que te trouxe aí pro extraordinário de Deus, né? A gente volta do que a gente tava falando, decisão. Deus, Deus. Seja você, é aquela questão, Rafa, seja você a fonte, o pontapé inicial das bênçãos De da sua bênçãos família. da sua cara. família, exatamente. Se você decidir isso, né, e a manutenção depende de você também, né, sabe? Quando Exatamente. você toma essa evidente que decisão... A gente pode falar assim, a Sara nasceu em berço evangélico, aquela questão toda, né? Um berço chamado Ebenezer, pelo jeito, né? Porque evangélico deve ser Ebenezer, da marca do berço. Mas a Sara veio do berço evangélico. Fica a dica. E ela, Esses Ebenezer. Patrocina aí. Se quiser patrocinar, Patrocina estamos gente. aceitando. Mas assim, falar que a Sara nasceu no berço evangélico, mas existe toda uma vida com Deus, cara. A Sara também. Então você não pode. Jovem adolescente da Assembleia de Deus, do Nazareno, de qualquer outra igreja que tá me ouvindo aí, da Universal que seja, da família cristã, qualquer igreja que tá me ouvindo, tenha experiência com Deus. Entenda o seu propósito, o seu lugar no reino. Deus, ele quer te usar muito, mas você precisa ter uma experiência com Deus. E a Sara mostrou isso. Falando em juventude, Sara, adolescência e juventude, que música marcou essa fase sua aí, Sara? Ai, um Até marco. os 15 anos você era solteira, né? Porque depois vai vir música romântica. Deixa até os 15 anos. Não ouvi música romântica. Ela não Você nunca ouviu podia, Bruna Clara? ela não podia, ela não podia. Eu não Você foi gostava. como um dilúvio. Não, Aqui canta, filho. Aqui canta. Aqui... Nunca ouviu? Como é que aquela outra música romântica lá do Alisson? Ontem namorada, não, agora Não, essas já são novas, gente. Essa é mais nova? Essa é nova. No máximo, Catedral, que era o nosso tempo de rebeldia. Catedral, Não. Eu de dinheiro do católico, mas era só isso. Não quero cristianismo. Máximo Catedral ali, bem rebelde mesmo. Ai, Jesus. Vamos lá. Aos 15 para 16 anos, eu tive uma... A falar das músicas que marcaram minha adolescência e juventude é muito complicado, porque... Jesus, qual que eu vou contar? Vou contar da experiência... Você falou que com 8 anos teve um encontro com Deus. Você Isso. quer falar sobre isso? Depois falar da música? Ou não? Esse encontro com Deus foi como? Foi uma decisão? Esse encontro com Deus, eu tive um acidente. E nesse acidente, eu fiquei sozinha. Rompi 97% do ligamento do meu tendão do lado direito, que me condenou a ser manca pro resto da vida. Pra medicina, eu seria uma senhora manca que nunca usaria salto. Meu Deus. Meu Deus. Quem já me conhece sabe que isso não aconteceu. Por isso que ela anda sem salto. Agora entendi. É pra contrariar, entendeu? E aos 8 anos, quando eu me vi no meio de todo aquele sangue, eu tomei a decisão. Eu orei ao Deus da escola dominical. Essa foi a minha oração. Eu falei, se o Deus da escola dominical, na minha época, na minha igreja, era uma cidade pequena, a escola dominical da Assembleia não era nem tão boa, a gente ia na escola dominical da Batista. Eu sei como é que a igreja era, minha mãe era, mas meu pai era tão assim, que o pastor da Batista, da primeira igreja batista de São Francisco, o pastor Vitorino, ele e a pastora Anísia, beijo pra vocês, eles pegavam a gente e levavam a gente pra escola dominical deles, mas a gente continuava sendo da Assembleia de Deus. Então, os filhos iam para a escola dominical da Batista, porque lá tinham mais estruturas de formação teológica infantil. Sim. E eu tinha aprendido muito. E aí, aos 8 anos, quando eu vi toda aquela situação, eu orei.
Se o Deus da escola dominical for verdade, se ele realmente existe, se ele fez tudo aquilo que aquela professora falou, Meu Deus. eu entrego a minha vida para ele hoje. Eu olhei para o céu estrelado, a lua era cheia. E eu vi como se a lua começasse a movimentar e as estrelas começassem a movimentar. E eu falei mais uma vez, se for verdade, eu entrego a minha vida para o Senhor fazer o que o Senhor quiser. O que o Senhor quiser eu faço. Só que eu quero a cura por completo. Nisso, a minha mãe me socorreu, me levou para a cidade vizinha. Cheguei lá, era Jogo do Brasil. O médico não queria fazer mais cirurgia. Ai, meu Deus. Era a Copa? Eu Se for Copa, não tá tão errado assim, não. Eu sei que o médico não queria fazer minha cirurgia, ele estava até meio alterado, mas o Senhor ordenou a mão dele e eu precisei me afastar por um tempo. Por fim, com toda aquela recuperação dentro da cidade de Montes Claros, um belo dia na sala de fisioterapia, eu já estava andando, mas eu andava manca, porque como teve assim, um encurtamento do tendão, eu não conseguia... Era genético, era fisiológico, não é genético, né? Era fisiológico. Então, tipo assim, tinha encurtado. Então, eu não andava. Então, a fisioterapia... Isso, a fisioterapia era para poder voltar a fazer esse movimento. Aham. E eles conseguiram recuperar, fazer toda aquela parte de costura. Tem uma cicatriz horrorosa na perna. Mas um belo dia eu vi um homem de branco, que eu achei que era um enfermeiro novo, que estava lá na Fisiocorp em Montes Claros. Eita. E ele me chamava, vem Sarinha, vem Sarinha. Eu já tinha quase 9 anos. Vem Sarinha, vem Sarinha. E eu saí correndo. Olha só. E acabou. Eu fui curado. Meu Meu Deus. Esse Acabou. dia foi louco. Sério? Acabou. O homem de branco. Giovanni, Matheus. Eu falo, a pessoa tem que ter experiência. Tem que ter experiência. Giovanni, Matheus, meus fisioterapeutas. Eu lembro o nome deles até hoje. Eu passo na Fisiocorp, conheço eles até hoje. Meu Deus. Ele falou, vem Sarinha, eu saí andando, acabou. Uso o salto normal, ando normal. Mas eu fiz uma promessa pra Deus. Aham. Eu fiz uma escolha. A tomada de decisão. E Deus não esqueceu. Não esquece. Quando eu tinha 15 para 16 anos, o Senhor enviou na casa de uma missionária que estava lá em Montes Claros, eu já morava em Montes Claros, da Bahia, uma senhora com o meu nome escrito no papel, Sara Marques. Tanto que eu tenho outro sobrenome, a escolha do Sara Marques veio a partir disso daí. Certo. Ela veio Sara Marques. Ela falou, preciso ir na casa dela. Quando ela chegou lá na minha casa, eu não estava, eu estava na escola. E minha mãe conta que ela sentou na sala esperando. Quando eu bati no portão, ela falou, pode abrir que a Sara chegou. A profeta. Meu Deus. Quando a Sara chegou, ela falou, você me fez uma promessa aos 8 anos. Eu vim te dizer que chegou a hora de eu te revelar o que é que eu quero de você. E ali, ela já veio para minha mãe. Mãe, despede dela. Ela não vai morar com você. E aí ela começou a falar tudo que eu vivo hoje. Meu Deus. Eu tô falando de 15, 16 anos. Já tô com 29. É a hora que vocês fazem uau, não parece? Uau, não parece. E naquele momento, me parecia muito grande. Parecia muito impossível. Parecia loucura. A palavra certa é essa. Parecia uma loucura. Principalmente porque eu já tentava cantar nos adolescentes da igreja. Certo. E as meninas riam de mim. Na época, estava em alta o solo do Maravilhoso, da Mara Maravilha. Vocês é raiz, gente. Vocês não lembram? Nossa, Maravilhoso, maravilhoso, Mara.
eu não acertava essas notas. De jeito nenhum. E eu tava com uma decepção tão grande no meu coração. Mas aquela coisa que você guarda só pra você, e eu tinha visto que uma coleguinha dos adolescentes tinha rido, e eu falava assim, esse negócio não é pra mim não, esse negócio eu não vou cantar não, que esse negócio não é pra mim não. Sabe, vocês entendem essa coisinha que fica ali? Ela falou, e o Senhor manda dizer, né, pra você cantar. Aí eu falava assim, amém. Já chorando, as águas descendo, amém. Jesus, eu vou cantar. Aí eu falei, vou cantar. Canta agora. Eita. Porque lá no céu já tem o anjo afinador posicionado. Eu falei, o que é isso? Olha, senti um anjo aqui, ó. Aí... Chega, arrepiou aqui os pelos do braço agora. Aí ela falou, você vai cantar e só vai parar na hora que ele disser que tá pronto. Meu Deus. Porque a dose vai vir de lá. Ele vai dizer quanto de grave vai colocar, quanto de agudo vai colocar. E ela começou a falar a nota tal. E depois eu perguntei se ela entendia de alguma coisa. E ela não entendia de nada. E ela falou, você vai cantar a primeira canção que vai vir na tua cabeça. Ela só falou assim. Eu, no meio daquelas lágrimas, daquela coisa sobrenatural, minha casa tomada por uma glória, minha mãe marchando, os outros 2 vasos marchando, só me veio na canção. Aos reis dos reis consagro tudo que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Aí ela dizia, não para não. Continua. Ele tá dizendo, Sara, mais forte, porque ele precisa ajustar aqui. Aí eu falava, eu tava com medo de cantar. Eu falei, vou desafinar. No meu pensamento, eu dizia, eu vou desafinar. Porque a sensação que eu tinha era que alguém ia rir de mim, que algo ia acontecer. Eu tava com aquela mente. E ela dizia, não, mais forte, solta o agudo. Celebrarei. Aí ela falava, vai, Sara, agora tá ficando bom. E ela falava assim, cadê o rouco? Que até hoje eu tenho esse rouco, que às vezes, né, hoje a gente sabe que é drive, mas a profeta não sabia. Ela falava, cadê o rouco? Que o céu me disse que tinha um rouco que era diferencial dela. Que até hoje no estúdio, quando eu vou gravar, os produtores sempre falam, esse drive, o que é? Eu sempre digo, foi o Senhor que colocou aí. Então foi essa canção que marcou, porque essa foi a minha canção de entrega. E sempre quando eu estou passando por momentos de conflitos, momentos, coisa, essa canção, ela me vem de forma recorrente, ela vai pro altar, inclusive, eu deixo ela no altar, levo ela ao altar, porque ela me faz lembrar do dia em que eu disse sim ao chamado, mas no dia em que a ferramenta que o céu me entregou foi afinada por ele. Por isso eu não posso usá-la em qualquer lugar. Aleluia. Eu não aceito usá-la em qualquer lugar, ela não é minha. Eu vi o dia que o céu afinou ela. Eu vi isso acontecer a olho nu. Não foi alguém que me contou, eu não dormi e acordei. Eu fui cantando e as coisas foram acontecendo. E ali eu já fui batizada com o Espírito Santo no mesmo momento. Naquele dia? Naquele dia, eu já fui batizada com o Espírito Santo naquele momento. Anjo afinador, vou lá pra você. Que anjo afinador. Que anjo afinador. Mas é só coisas de gente baiana pra entender, entendeu? Profeta baiano que vai entender esse mistério. Eu acredito muito nessa questão. A gente tá muito cético, Sara. A gente tá muito cético hoje em dia, rapaz. Não tá acreditando em mais nada e as coisas não mudaram. Adriana, te amo. Te amo. Adriana está em Ilhéus, ela que foi o vaso que foi a ponte para esse outro vaso, que eu não lembro o nome do outro vaso, amiga, mas Adriana, te amo. Mas era um vazão, hein? Era da prateleira de cima. Prateleira de cima, como eu digo. E ali o Senhor fez tudo. E de lá para cá começou todos os grandes conflitos da minha vida. Conflitos de profissão, conflitos existenciais,
conflitos familiares, conflitos de posicionamento, mas se até lá eu nunca tinha tido qualquer desejo de desistir de Deus, mas eu imaginava em me ausentar da igreja, em ter uma vida secular, de projeção, de distanciamento. Sumiu tudo. Daquele momento ali, minha mente foi zerada, eu fui resetada. Ali o Senhor forjou tudo e eu tenho peregrinado dizendo a honra, dizendo a glória, dizendo a força e o poder ao Rei Jesus. É tudo para Ele. E o louvor ao Rei Jesus. É isso. Deixa eu tomar água aí, Sara. Você conseguir se acalmar, que eu tô começando a entrar no manto aqui de mistério. Eu sou muito pentecostal, cara. Começou a falar de Jesus aqui, a gente quer entrar no mistério. Mandar um abraço aqui para quem tá nos assistindo, Rafa, aqui. Opa! Tem o Carlos Maine, é o nome dele? É o Carlos. É o Carlos? É o Carlos. Carlos Magno? Aqui, não, é Maine. É o Carlos Maine. É o teu marido da Elisama. Abraço, Carlinhos. Deus te abençoe. Filho do Diego. É que esse nome em inglês aqui, fica esse cabelo tudo seu aí, não vai combinando não, viu? É preto? Bem ruim. Pedro Galego, tamo Um abraço, aqui. Pedro. Pedrão. Diário da Ana Vives. A Ilaneide, da nossa igreja, Satélite Iris, um abraço. A Fernanda Mamprim. Olha. Conhece a Fernanda? Fê, Deus abençoe, Olha. meu amor. Trabalha comigo. Olha, Fernanda. Ela é testemunha de uma pessoa que apoia muito meu ministério e trabalha comigo. Bênção. Sua chefe, não? Eu sou chefe dela. Respeita, Fê, respeita. Não, Fê, mas não tem isso. Não tem isso. Se meu chefe tá no Não tem. podcast, Eu meu mandei filho, lá no grupo da empresa que os meninos Ah, pediram. até Fê, não superchat. tem isso, não tem Não isso. tem Ela isso, sabe que Fê, não mas tem tá isso. promovida. Mas tá promovida, Fê. Olha, Fê, olha pra você ver. se não for promovido amanhã, o café da manhã, tá garantido. Beijo. O aqui no drummer aqui, que é o Léo, né? O Léozão, né? O Léo tem um testemunho forte. Trazer o Léo aqui depois. A gente tem que trazer o O Léo. Léo, ele tem uma questão na mão, né, Rafa? Ele Teve uma perdeu deficiência na mão. ele um testemunho. um acidente. E é o melhor baterista que eu conheço, assim. Então, Uau, adoro. Ele é o melhor, assim, Um anjo afinador passou lá. sem demagogia Certeza. nenhuma. Certeza que um anjo afinador Exatamente. Ele anjo sofreu um afinador. acidente. Esse Ele anjo vai é contar, a terrível. gente tem que trazer ele aqui pra eu tô contar. precisando, viu? Mas eu tenho que ser uns 8 anos. Tem que ser um pra cada. Ele é tão competente, meu filho, que foi rápido, ligeiro e rasteiro. Jesus, manda esse anjo lá. Aí o anjo tá na Sara, não vai lá em casa, tá vendo? Só anda lá na Sara, ultimamente. Abraço, Leozão. Leozão tem que vir mesmo. O melhor batera que eu já vi. E olha que na música eu sou meio fuçado, né? Eu não canto, sabe? Mas eu gosto. Eu gosto. Eu gosto de estar ali no meio. Mas o Léo é o melhor batera que eu já vi tocar. E tem um testemunho Não, mas é que muito preto bom, gosta, muito né? A gente forte. gosta. O Léo, Abraço. a gente mesmo pregando, quando ele faz fundo musical, que tem uma grande questão de fundo musical aí, mas existem músicos muito educados, né? Aí você vê o Léo e o próprio Eduardo, um jambeiro lá, quando fazem fundo musical, é coisa de louco, assim. Não, Você é sente o som diferente. deles tocando, e fica muito bom pra pregar assim também. Olha uma pessoa aqui bem legal, falando da Ilaneide já, missionária Vânia Torres, tá nos assistindo. Essa aqui é do Manto. Queremos você aqui, Vânia, viu? Beijo, Vaninha. Venha contar seu testemunho agora, tá com um sorriso lindo. Aí, Vânia, queremos ver você aqui. Queremos você aqui, velho. Jesus fez a Vem pra cá. obra. Um abraço pro meu amigo Omar Gama. Omar Gama. Deus tem uma obra na sua vida, viu, Omar? Então, continua assistindo aí. Olha a história da Sara aqui. Omar, filho de pastor também. Olha. Neto de pastor, de Hortolândia lá. Menino muito bom que falou que ia assistir a gente. Tem o Silvio Vieira aqui também. Música Silvio Vieira. Tem o Diego Oliveira aqui também. Colocou o Rafa, meu brother. Abraço. Quem que é Diego Oliveira, Rafa? Diego Oliveira. Agora pra lembrar, é tanto brother, né? Muito brother. Muito brother, galera. E a Abraço, Lori- Diegão. A Lori também tá aqui. E a Rosângela Leite Brandão. Pessoal, a gente tá encaminhando aqui daqui a pouco pro finalzinho. Manda perguntas aqui pra gente. No final a Sara responde todas pra você, tá? Pode mandar até 100 perguntas, a gente responde aqui. O único preço é deixar o like. Deixa o like aqui. Nossa, se é inscreve verdade. no canal. Você tá assistindo aí no canal agora? Se inscreve no canal, deixa seu like, faz uma pergunta aqui pra Sara, que você vai estar abençoando o Imersão Podcast junto com nossos patrocinadores aqui.
Que Deus possa continuar te abençoando. Vamos lá, Sara. A gente ia falar de uma música que marcou sua juventude, mas eu acho que essa música sua aí... essa. Ela marcou a juventude, é a sua música... Acho que eu bati o pé aqui, eu vou tomar daqui. Acho que essa é a música que marcou a sua juventude, o seu quarto de guerra, essa música aí também. É isso. Né? Que música fantástica, né? E a nossa também, é uma música que todo mundo canta, né? Aí. Todo mundo tem uma música de quarto de guerra, né? Você tem, Rafa? Uma que você coloca lá pra corar, às vezes? Nossa, demais. Qual que você tá ouvindo agora, Rafa? Agora eu tô no Taleco. Tá no Thales? Nossa. Thales e Roberto, acima da média. Queremos você aqui, Thales e Roberto. Deus abençoe, Deus abençoe. Se bem que eu vi ele na marcha, ele tá top, hein? O Thales tá top? Agora eu tô ouvindo pregação do Thales. O homem quando Ele já tem- cheio de Deus... Tem umas músicas que batem muito de frente, né? Sim. Que é... Tem, É assim, muito a questão boa. que eu acredito, assim, vocês que vivem em ministério, digo assim, vocês falando você e o Thales e tal, que são grandões, né, sabe? Vocês vivem o ministério e tem que passar por um amadurecimento. Então você vai passar por fases na vida que são de tratamento de Deus com você e não adianta. Sim. Agora, o cristão, ouçam isso, pessoal, aprendam a relevar alguns momentos. Tem gente que vai estar num momento muito bom, outras nem tão bom assim. Aprendam a perdoar, aceitar de volta, porque todo mundo é humano, todo mundo erra. Sim. A diferença é que uma pessoa é famosa e outra tá escondidinha ali, ninguém conhece seus pecados. Então, vamos aí, né, procurar ter um pouco mais de misericórdia pro cristianismo O ir erro bem, né? é quando você tá em destaque, né? O pessoal acha que você não pode errar de jeito nenhum. Isso é um grande problema. Esse é um problema. Nós Quando- fomos doutrinados a isso. Exatamente. Quando eu falo destaque nem só de mídia, por exemplo, quando você é um pastor, o pessoal esquece que o pastor da igreja, ele é um ser humano. Não vou nem pastor, não. Eu fui regente muito tempo. Ah, Fui líder muito tempo. Se você é regente, você é líder, acabou. Acabou, irmão. Você não pode errar. Você tem que ser Quem tá no perfeito. serviço ali tem que ser perfeito. Esse é um grande problema. Quem não... E não é isso. Não é Gente, isso. não é isso. E igreja pequena, você se torna líder e regente com 16 a 17 anos. Você tá entendendo? E não é isso. O líder, o regente, o cantor não é perfeito. Ele é um ser humano. Tá? Ele erra também, comete pecado. Mas a gente tem que estar pronto para receber de volta. Né? Porque a gente acaba matando essas pessoas. Quantos pastores hoje não estão mais na igreja, líderes não estão mais na igreja, cantores que não estão mais, porque alguém falou uma palavra por ele estar em uma posição de destaque, uma palavra que não foi bem vista e essa pessoa nunca mais quis saber do evangelho. Eu digo que esse daí foi só a arma que ele agarrou pra acabar de sair. Também, Né? tem esse ponto aí também. Bom, Mas o filho que perdido, você tem a que voltar. Mas que o ideal é que você não seja o motivo. Exatamente. Que não sejamos um Perfeito. motivo que alguém encontre para poder querer sair. Que a gente seja o eu motivo sempre dessa digo, pessoa querer se ficar, fortalecer. E que ela queira ficar. Eu Exatamente. digo sempre, Senhor, me faça um motivo para alguém querer ficar. Perfeito. Porque as pessoas estão cheias de procurar motivo para querer sair. Essa é a verdade. Sim, tocou Mas, algo interessante. vamos falar Sim. sério. Vamos falar sobre uma coisa que eu acho interessante? E eu ouvi essa frase de um amigo nosso chamado Eduardo Iaquim. Ele falou Top, assim pra mim, prateleira olha, de cima. prateleira de cima. Isso aí é vaso que brilha. Não é por causa da careca não, viu, Eduardo? É por causa do talento mesmo e da unção. Mas ele falou uma frase assim que eu acho que você pensa igual ele, pelo que eu conheço você como pessoa. Ele falou assim, é mais fácil eu achar uma igreja do que achar um pastor. Ele falou. Porque ele vê no pastor Eliezer, que é amigão nosso, pastorzaço nosso, que é um homem de referência. Yes. Então esse é o cara que faz você querer ficar. Aconteceu comigo. É isso que eu tô falando. Eu saí de... Lá em Minas, não troca pastor. É verdade, né? É bem... Não, São Francisco eu tive um... Bem difícil. Só trocou quando ele precisou ser tirado. Aham. Pra evitar a família. Entendeu? Entendi. Entendeu? Aham. Mas fora disso, ele permaneceu, sempre era o mesmo pastor. Depois eu fui congregar na nossa sede lá em Montes Claros, eu tive o mesmo pastor. A tal ponto que o filho dele que cresceu comigo foi que fez meu casamento. Olha aí. E ele foi meu padrinho. Entendeu? Então, tipo assim, eu cresci ali. Quando eu cheguei aqui pra São Paulo, que eu vim pra cá, casei, vim pra cá por amor, acompanhar meu digníssimo esposo. Gente. Aí em Indaiatuba, eu morei primeiro em Indaiatuba. Também era o mesmo pastor. Nossa, eu me senti em casa. Senhorzinho, uma bênção. O pastor lá foi pastor há 25 anos. Meu Deus. Quando eu cheguei aqui em Campinas, quando eu comecei a acostumar, falei, eu não entendi. Então, é algo que
Eu sou crente velha, gente. Então, pra mim foi muito difícil adaptar com Mas essa, pra com mim essa, era um pouco com essa diferente. questão. Aí, graças a Deus, o Senhor um dia na minha casa, eu estava lá em casa já preocupada, agoniada, o Senhor falou assim, olha, filha, você precisa de pastor. Igreja você já vai num tanto. E o Senhor preparou para mim esse mesmo pastor, como esse pastor do Eduardo aqui, que cuida de mim. E a gente fala assim, Sara, eu tenho essa liberdade, né? A gente é do mesmo setor lá. Mas hoje eu entendo por que a Igreja de Campinas gere Não, administrativamente mas não tem assim, problema. tá? Não, eu digo assim, a questão que eu tô falando é qual a importância de uma pessoa que é cantora, que tem um ministério como você. O que eu me pego pensando às vezes? Eu que prego. Às vezes eu vou na minha igreja um domingo por mês. Quando muito. Um domingo por mês. Na ceia a gente tá lá mesmo. E o pastor já falou, nem me impede, vai sair na ceia daqui. É isso mesmo. É isso mesmo. Mas a gente tá lá por uma questão de comunhão, mas assim, às vezes um domingo por mês. Qual a importância de quem tem um ministério ter um pastor? Porque a gente tem esse grande problema. Tem gente que tem ministério e não tem pastor aí. Vai pra onde Não quer, tem sai ministério. pra onde quer, não leva uma carta de recomendação. Não tem ministério. Vamos, agora continua. Você tomou aí, você jogou pro peito aí. Me atrevo a dizer, você não tem ministério. Você não tem. Isso não é ministério. Te enganaram. Você tem a oportunidade de receber a oferta. Você tem a oportunidade de assumir o púlpito. Você tem a oportunidade de cantar. Mas você não tem ministério. Meu Deus. Se você não tem um vínculo com um pastor que te mentora, Isso. que te orienta, você não entendeu nada. Você não entendeu nada. Nada. E quer saber? O certo era você nem assumir o altar. E acabou. E nisso daí eu sou assim, radical. Nesse É na ponto eu concordo raiz. muito. Na raiz. Sabe? Tem coisas que não são negociáveis. Exatamente. Não, isso não é negociável. Entende? Eu entendo, por exemplo, eu estou sem ir lá na minha igreja fisicamente, ao membro da minha igreja dentro da minha casa, há alguns dias. Estarei lá sábado, Olha aí, cantando, inclusive, na Manhã com Deus. Olha que beleza. Mas, sem falar com o meu pastor, eu não estou a esse tanto de tempo. Não fica. Hoje eu tenho o tato e o zelo do meu pastor saber aonde eu estou, dos pastores, principalmente. Eu que canto muito no Belém, ministro muito no Belém, porque eu sou do Belém desde sempre. Casei e meu marido é nação Madureira. Mas quando eu casei, ele veio pro Belém. Então, porque eu sou Belém, tá tudo bem. Eu achei que ele ia falar Então- pra Jesus, mas ela não falou pra Jesus, não. Foi pro Belém. Eu era Madureira, tranquilo, gente. Não, você tem cara de Madureira, tá? Mas tudo bem, isso é você assunto viu para aí? outra Mas oportunidade. vim pra Jesus agora. Desculpa, perdão, gente. Queremos a Madureira aqui. Quem que trouxe ele? Não entendi o Marcelinho. Mas, até eu desconceituei. A gente estava nessa... Mas eu estava explicando exatamente isso, que a importância de que nós termos o pastor é para que ele cuide de você enquanto crente, enquanto humano, enquanto sua particularidade, sua individualidade. Só Que que- cada um tem a O sua. que eu tenho reparado, Sara, assim, é evidente que a Assembleia, a gente tem na nossa igreja essa troca de pastores normal, a gente tem muita gente boa, muito pastor bom aqui no campo de Campinas, mas a gente tem que ver que o pastor tem que ter essa sensibilidade de cuidar da ovelha. É igual a gente estava falando sobre Elias semana passada aqui, ele teve um grande problema, ele não soube quando a ovelha estava chorando ou quando ela estava embriagada. Tem esse problema, né? O pastor Eliezer, ele tem esse feeling. Você não está bem, ele vai sentir que você não está bem. Isso é Você necessário. está muito distante, ele vai sentir. Porque ele é aquela pessoa que você manda mensagem para ele às vezes 9 da manhã, ele te responde 3 da manhã do outro dia. Tudo bem, porque ele é muito ocupado. Só que ele te responde porque ele está orando 3 da manhã por você. Você consegue entender isso? Exatamente. Ele tá todos os dias ele tá orando. A esposa dele testemunha disso. Se sua mulher testemunha, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo que é o testemunho mais válido que tem da sua esposa, da sua casa, dos seus filhos. Exatamente. Ele é um pai muito abençoado, né? Os 3 filhos que ele tem, inclusive o que ele adotou. Então, assim, é um homem abençoado por Deus e ele sabe o seu nome e sobrenome. Isso é bonito demais, Sara. Isso é bonito pra gente que tá ali trabalhando diretamente, mas pra quem também tá
é pequenininho, ele sabe, ele conhece a família, ele conhece o pai, ele tá há anos indo no ministério. E você vê que ele tem um ministério. É por isso que é tão difícil hoje, não é porque é na Assembleia de Deus, em outras igrejas também, achar um pastor. Que você precisa de um pastor. E o ministério sem pastor, o que você falou, Sara? Não é ministério. Não é ministério. Ministério sem pastorado não é ministério. Porque eu também me preocupo com a outra questão. Porque eu sempre digo, melhor do que ir é ter pra onde voltar. Porque quem vai, tá indo pra onde? Exatamente. Aí a pessoa serve, dá, mas alimentou o quê? Carrega o quê? Traz o quê? Tem identidade do quê? Entende? Entendi. Então, isso é algo assim que eu me preocupo demais. É uma conversa que eu tenho sempre, inclusive, com a Keila. A Keila é muito minha amiga. Eu sempre converso com ela, a gente sempre fala sobre isso, sobre a gente ter essa bagagem, ter sempre essa reserva, ter sempre em todas as áreas, porque isso vale para todas as áreas. É o tripé da saúde emocional, né? Tem que ter todas as áreas. É importante. E, querendo ou não, a gente precisa ter esse tato, ter esse feeling, senão você não tem ministério. Exatamente. Você só tem o talento que está assumindo no altar. Exatamente, eu acho isso bonito. Muito bom, muito bom. Então vamos lá, chegando na vida adulta, casou com o nome do maridão? Meu esposo? É o Edmilton. Edmilton. É o Ed. Tá Ed. aí fora. O Ed tá aí fora. E o filhão, como é que é o nome, Sara? Juan Caleb. Juan O Caleb. Juan tem uma história interessante. Vamos puxar essa história. Olha lá. Eu não esqueço dessa história que foi muito boa. Sara Marques. Sara Marques foi ministrar na nossa igreja e o Juan dormiu no carro. O Juan dormiu no carro, normal. Criança dormiu no carro e a cama é o berço, 2 segundos berço. Exatamente. Até porque acompanhar a mãe que tá fazendo a agenda é difícil, é complicado. Exatamente. É mais difícil. O Juan dormiu no carro. Acabou o culto. O Juan não acordava por nada. Você trancou o carro. Ele trancou por dentro, né? Explica essa história. Conta pra gente. Graças a Deus. Conta pra gente essa história do Juan que... Gente, primeira coisa que eu gostaria... Vou aproveitar essa história pra dizer algo. Quando eu fiquei grávida... Primeiro que o Juan é um grande milagre. Certo. Começa tudo aí, que o Juan é um grande milagre. Eu sou uma mulher com o útero invertido, virado para baixo, com quadro de adenomiose crônica, mas o Senhor nunca me permitiu descobrir todas essas mazelas, porque eu oro a respeito de uma possível esterilidade que o Espírito tinha me contado desde os meus 13 anos. Meu Deus. Então, aos 13 anos, o Espírito me contou isso. E quando ele me contou, toda a pregação que eu assistia falando sobre a esterilidade de Sara, eu repreendi. Essa maldição não vai estar sobre mim. Eu não vou repetir a história de Sara. Então, eu orava sobre isso de forma recorrente. Então, eu parei de tomar remédio no mês, no outro eu fiquei grávida. Isso aí. Porque Deus respondeu. Também, quando eu tive o filho, de lá pra cá, não tenho mais saúde. Deus só me deu ele. E é uma situação, quem me acompanha nas redes sociais sabe, inclusive postei hoje a respeito disso. É uma luta. Não é certa. Sim. E um milagre, porque do jeito que eu pedi a Deus, que eu não queria ter sofrimento, eu não queria ser aquela pessoa que ficasse. Falei, Senhor, não. Mas por que Deus fez todo esse cenário? Deus me contou a respeito do ano, eu tinha 1 ano de... Através a respeito do Juan, eu tinha 1 ano de casada. Uma senhora se aproximou de mim na presbiteriana renovada. Certo. E ela se aproximou de mim, para quem fala dos presbiterianos, né? Ela, tomada pelo Espírito da profecia, ela contou tudo. Ela falou sobre todas as características do Juan. Ela disse, você vai ter um filho homem. Esse filho homem, as nações já esperam por ele. Esse menino, você já pode escolher o nome. Esse menino, ele vai ser alegre, comunicativo, mas ele vai ser genioso. Esse menino vai fazer amizade com todo mundo por onde ele passar. Esse menino nunca será impedimento do teu ministério. E foi falando. Isso 4 anos antes do Juan nascer. Quando o Juan nasceu, exatamente do jeito que ela falou. Mas eu tinha muita preocupação. Porque foi quando eu que eu vim para Campinas, porque eu resolvi aceitar meu chamado. Certo. Foi assim, eu ouvi de Deus covarde, isso aqui eu já contei num outro momento, não dá para contar aqui. No meio da tua parentela. Não, eu já estava morando em Indaiatuba, mas eu fiz de Indaiatuba minha caverna após a morte do meu pai.
Mas isso tudo aqui nós, vale. Já tinha um psiquiatra lá em Indaiatuba, já um psicólogo já de Indaiatuba, sabe? Quando você faz a sua casinha ali. Eu tinha resolvido fazer a coisa mais maravilhosa para crente. Falei, Senhor, você é a melhor crente desse lugar. Me tornei a melhor regente, a melhor líder. Eu trabalhava naquela igreja. Todos os cargos, secretaria, tesouraria. Ixi, a melhor crente da igreja era eu. Eu trabalhava aqui em Campinas, dava aula em Salto e eu ainda fazia tudo isso. E até a hora que eu estava na plenária, 1.000 pessoas, um congressão de missão, na igreja que o Gesiel Gomes estava apoiando. E o pastor Marcelo faleceu na Covid. E Deus tomou ele e gritou covarde e falou, o Senhor vai te tirar dessa cidade. Se você hoje se posiciona, porque você faz a minha obra, mas não faz o que eu mando. Eu sou o Deus que te visitei aos 15 anos e te disse o que era para fazer. Por que você agora quer fazer outra coisa que não foi o que eu te disse para fazer? Meu Deus. Porque aos 15 anos Deus me disse o que era para fazer. Eu estava querendo fazer a obra de Deus, mas não era o que Deus falou para mim fazer. Meu Deus. E então eu vim para Campinas. Em menos de 2 meses, Deus armou uma situação. Naquele momento eu me realiancei com o Senhor, me realiancei com o anjo que me afinou, me realiancei com toda a história, voltei para dentro de mim, para dentro do propósito, e do jeito que ele falou, aconteceu. Deus armou uma situação. Em 2 meses eu caí aqui em Campinas. Não tinha nem pra onde correr. E quando eu caí aqui em Campinas, eu cheguei aqui em Campinas em 2012, 2013, eu já fiquei grávida, em 2014 tive o Juan. Olha só. Aí já estava começando a acontecer, das agendas acontecerem, do meu ministério acontecer, das igrejas me convidarem e tudo aquilo, e eu preocupada, como que eu vou fazer com tudo isso, com uma criança? Meu esposo, que ele é o ponto de equilíbrio do meu ministério. Ele é o maior intercessor. É a pessoa mais quieta que vocês vão conhecer na vida, meu esposo. Tá pra nascer. Um fleumático raiz, tranquilão. Mas o meu esposo, ele é aquele homem de poucas palavras, mas de pura sabedoria. E o meu esposo falou comigo uma frase, que é a frase que guia a minha vida até hoje, com relação ao meu filho. Ele falou, fica tranquilo. Quando Deus nos deu ele, Deus já sabia do plano e da vida que já existia. E Deus não dá nada para comprometer. Ele cabe nos planos de Deus. Quando ele disse, ele cabe, eu falei, então, não vou parar. Meu Deus. A primeira vigília do Juan, o Juan tinha 15 dias. Juan do mistério. Rapaz. O primeiro culto, ele tinha 8 dias, que eu não aguentei ficar de resguardo na minha casa. Foi desagitado, menino, tá vendo? Eu com 8 dias lá no Carlos Lourenço, as minhas amigas do Carlos Lourenço estão aqui, não, desesperada, de resguardo, não aguentava. Eu queria culto, eu queria igreja, eu queria ver gente. Eu queria dar uns glória, eu queria ver, eu queria... Não, dormir não tinha condição de dormir, porque eu não deixava dormir. Mas, gente, já que é pra ficar aqui, entre isso, dar mamar, trocar a fralda, dá isso tudo na igreja, mistura com o culto. E aí eu fui pro culto, a vigília primeira tinha 15 dias, lá na casa do finado pastor Paulo, numa casa, então não tinha muito movimento. E dali em diante, nunca mais parou. Mas essa é a característica. Juan, de fato, é uma criança como eu fui, que dorme nos bancos, dorme na igreja. Não, esse dia foi muito bom. Dorme no carro. Coitado. E esse dia eu tentei uma experiência nova do jambeiro. Porque a chave ia ficar fora, né? Porque a chave normalmente fica comigo, mas ele estava muito acordado. Eu falei, filho, faz o seguinte, leva a chave, mas não aperta não, porque minha chave é de sensor. Eu falei, isso não aperta não, você só entra dentro do carro que a mamãe já vai, tá acabando o culto. Não deu bom. Ele entrou dentro do carro, eu acho que ele apertou sem querer, e ele se trancou dentro do carro. Mas a gente tentou acordar ele. A gente quase virou o carro de ponta cabeça. E não acordava? Não. Engraçado, 3 da manhã tá eu desesperava. 3 da manhã tá como? Mas aquela hora não acordou. Não é assim, ele acorda às 5h30 da manhã todos os dias. E não é reloginho, né? 8h30, ele já tá dormindo. Quando der 5h30, já tá acordado, porque é quando ele já pega a van pra ir pra escola. Mas ele... Ele, coitado, ele levantou quando ele assim, levantou e falou... sem entender. O
que tá acontecendo? Pleno, calmo, Deus nunca é bom. reclamou, nunca murmurou. Que benção. Ele chora quando eu preciso viajar sozinha. Olha aí. Ele reclama. E ele fala, mãe, tá errada, avisa essa igreja que tá errada. Tem que pagar a minha passagem, porque Deus falou que eu tenho que te acompanhar. Como é que eu vou aprender, mãe? Como é que eu vou aprender? Então, tipo assim, ele não tem por fardo. Até porque também eu tento sempre trazer um ponto de equilíbrio. Eu sou uma apaixonada pela escola dominical. Então, quantas vezes eu chego de viagem? 5, 4 horas da manhã... E tô lá igual um zumbi na escola dominical, levando meu filho. Mas eu tô lá correndo atrás para poder também cuidar do desenvolvimento dele, gerar experiência. Mas ele, de fato, é uma criança, assim, que dorme nos cultos, que dorme nas igrejas. Normal. Porque, como eu fui criada, foi assim. Exatamente. E Juan já canta? Juan canta. Olha. Agora ele Pode tá pregar também? começando a estudar. Eu tenho uma leve sensação de que ele vai Eu tendenciar. acho que é mais pra pregar, pode pensar. Eu tenho, assim, embora ele goste muito da música, ele é afinado. E o Senhor nunca foi muito específico. Mas também o Senhor nunca tinha sido muito específico comigo até o evento do afinador. E embora também de um tempo para cá o Senhor tenha mudado muito, o Senhor me avisou em 2022 que ia mudar a frequência espiritual do meu ministério. Eu não tive muito discernimento. Eu até achei que seria para uma outra vertente. E hoje eu entendo. Tá pregando mais que cantante, uma vez. Literalmente. Não estou entendendo nada, mas tá tudo bem, Senhor. Amém. Já aceitei, tá tudo certo. E eu tenho visto, mas o Senhor me avisou. O Senhor me avisou. Mas eu entendo que o Juan vai... Agora, todas as palavras proféticas que tá sobre o Juan, e olha que o Juan já recebeu muitas palavras proféticas. Eu não me lembro, na idade dele, já recebi tantas palavras proféticas. Sempre que fala com ele, chama ele de profeta de nações, trata ele por profeta. Então, eu ainda tenho assim... Mas ele é um amante da Bíblia, assim. Você sentar assim, você sentar e você poder falar com ele. Ele já leu Apocalipse 3 vezes, que é o livro preferido dele. Então, fica tranquilo, vai ser pregador dos dons, catológico. Então, mas é uma criança normal, uma arteira, serelepe, Tudo normal. tudo normal. Eu acho que pouca gente sentiu isso. Que dorme no sabe? carro. Que dorme, tranca o carro por dentro. O que eu tenho sentido assim, e eu queria que todo mundo sentisse o que a gente sente como assembleano, que é poucas vezes, você falou que um pastor chegou em você e falou covarde, levantou a mão e falou covarde, né? Alô? Pouca gente tem a sensação de ver uma irmã do coque marchando na sua direção. Eita. E eis que eu te digo, pouca gente teve uma experiência de um pastor falando pra você o que Deus queria, às vezes sendo tão claro naquilo que Deus quer pra você, pro seu filho, pra sua família. E são experiências com Deus que vão guiar o resto da sua vida. O resto da sua vida. É o meu E norte. você sabe que é Deus falando, né, Sara? Você sabe que é a voz de Deus. Eu não sei como é que essas pessoas conseguem viver. Eu sinceramente não consigo entender. Porque a Bíblia inteira foi assim. Exato. Tanto no Antigo como no Novo Testamento. Porque também tem a onda do tal do Novo Testamento. Leram errado. Tá? Leram errado. 2 palitos, lê Atos dos Apóstolos, vocês vão entender que não cessou o movimento profético, nem a palavra profética. Ela existe. O que existe é muito pilantra. Tem. Isso Né? é um grande problema. Existe muita gente forjando profecia. Existe muito problema com relação ao discernimento. Paulo vai gritar, não extinguais o Espírito Santo de Deus por causa disso mesmo. Um pouco que está extinguindo é o temor da igreja mesmo, é o temor do povo mesmo, é o temor das pessoas mesmo de serem enganadas. Então, eu entendo que tudo isso também é uma coisa que a gente não consegue coibir de acontecer, mas a gente consegue evitar de nos setar. Aí é o discernimento. Show de bola. Porque eu já mandei profeta sentar. Manda. E eu tinha 14 anos. Isso é interessante, porque a Assembleia de Deus tem isso também. O pessoal acha que é uma bagunça, né? Uma grande bagunça. Todo mundo falando em línguas. Não, gente, é dirigido pelo Espírito Santo de Deus. E se você entrar lá endemoniado, na carne, você vai sair envergonhado, porque tem homens e mulheres de Deus ali com autoridade divina para fazer isso. Então, assim, tome muito cuidado no que você fale com relação à experiência espiritual do outro. Isso aconteceu domingo. Acontece. Domingo. É o que eu falo pra você. Não tem Não jeito. adianta. Não adianta. Por várias vezes na nossa igreja mesmo, a gente colocou
tirou o demônio de pessoas falando línguas estranhas. Não é a primeira, nem vai ser a última, porque aqui a gente tem discernimento. A gente sabe quando é um demônio e quando é o Espírito de Deus. Mas bem, Sara, é isso aí. Estamos chegando no final de mais um Imersão Podcast. A superfície não é o bastante. Dá só uma palhinha de uma das suas músicas aí pro pessoal. Coisinha pouca pra eles procurarem no YouTube lá. Sigam a Sara Marques no YouTube aí, galera. Vamos lá, no YouTube, gente, tem muita coisa. Ó, tá aqui, esse aqui é o último. Encontro Vivace é uma canção gravada ao vivo, que chama Filha de Davi. Nela, inclusive, eu tenho uma ministração profética. E ela fala a respeito de um milagre tão maravilhoso que depois, inclusive, Deus me deu uma ministração que tem sido por cura para muitos lugares onde eu tenho passado, né? Ela fala assim: hoje eu estou como cego Bartimeu, à espera de um milagre, mas a dificuldade está dizendo para eu me calar, que é perca de tempo. Estão dizendo que Jesus não tá me vendo nem ouvindo, mas eu vou insistir, eu não vou desistir, sei que Ele irá agir. Jesus, Filho de Davi, tem compaixão de mim, tem compaixão de mim. Jesus, Filho de Davi, tem compaixão de mim, tem compaixão de mim. Aleluia, como é que te encontra no Instagram? Sara, com H no final, porque sem H não sou eu. Tudo tem que botar um H no final. Sara Marques. Siga lá, Sara Marques no Instagram. Famosíssima, façam parcerias, enviem, como é que é, mimos? Recebidos. Salto alto, aquela mulher pode mandar salto alto. Mandar a capela assim com a potência de voz. Rapaz. Passa lá em casa. Galera, estamos aqui. Sara, uma mensagem. Você que a gente reparou aqui é mãe, cantora, tem um ministério, é esposa, né? Deve cuidar da casa também, trabalha fora. Que mensagem deixaria para as mulheres aí? Vou deixar para as mulheres hoje, tá? As mulheres merecem, né? Esse momento aí. Amozão, fazendo meu nome aqui. Que mensagem deixaria para as mulheres aqui hoje, para continuarem firmes no ministério, buscarem um lugar delas no reino, e o que você deixa para elas aqui para levar pro resto da vida delas? Uma frase, alguma coisa pra gente finalizar esse podcast aqui. Eu entendo que o maior conflito de uma mulher está em ela continuar sendo mulher, fazendo tudo isso. Hoje, a maior convocação da sociedade é para que a mulher deixe de ser mulher. Então, ela precisa se tornar um homem para ela ser uma executiva de sucesso. Ela precisa se tornar um homem para ser uma pregadora de sucesso. Então, as mulheres começaram a pregar e atropelada. E a gente sabe que mulher não fala assim. E o meu convite é que para que cada vez mais nós, sendo mulheres, nos posicionando como mulheres, sejamos usadas por Deus como navio mercadante de Provérbios 31. Por quê? O navio mercadante possui vários compartimentos. Isso significa que dá para você carregar várias coisas. Dá para você fazer e atuar em diversas áreas. Pega esse código. Eu não sei se alguém vai carregar só 5 compartimentos. Tem mulheres que vai carregar só 2. E 2 vai ficar muito pesado, vai dar capacidade. Tem mulheres que as caixas vão ser menores, os compartimentos vão ser menores, e vai dar para carregar 10, 15, e tá tudo bem. E isso é respeitar a capacidade da outra, e tá tudo bem.
Porque por muito tempo também a gente negligenciou e obrigou todo mundo a sair de casa, porque era feia a mulher que ficava dentro de casa e todo mundo tinha que sair para fora. E tem mulher que não tem chamado para trabalhar fora e tá tudo bem. É a história do navio mercadante. A mãe de Lemuel já nos ensinou a mulher como navio mercadante. Nem todos os navios são iguais. Essa é verdade. É cada um segundo a sua capacidade. Tem compartimento que é maior, tem compartimento que é menor. Mas, apesar de tudo aquilo que carregamos, de tudo aquilo que podemos fazer, não podemos nos ausentar de ser mulher. Então, eu tenho visto, e essa tem sido a grande bandeira do meu ministério. O Senhor tem me posicionado para essa área, principalmente de cura e restauração feminina dentro da igreja. E o que eu mais vejo é essa luta e esse conflito. Você só precisa ser aquilo que o Senhor te fez para ser. Mulher, adjuntora, serva. Perfeito. Porque nisso daí você se encontra. Porque triste é quando alguém se perde daquilo que é natural. Porque aquilo que deixa de ser natural passa a ser forçado. E tudo que é forçado não presta. Exatamente. É isso aí. Perfeito. Essa foi a Sara Marques. Sara Marques. Vai marcar o 2 com ela, né? Porque depois você marca mais um com Precisa ela. urgente, porque tem muita história. E quando a gente começou lá no comecinho, lá em Montes Claros, exatamente. Pessoal, então é isso? É isso, Diegão? Só abre aqui a câmera, tá aberta, né, Dani? Pra gente falar aqui, os nossos agradecimentos aqui a Gold, Câmbio e Turismo. Obrigado, El, Deus abençoe vocês. Pensando em viajar, precisando de dinheiro, moeda estrangeira, Gold, Câmbio e Turismo. Também aqui o nosso amigo Carlão, Locação e Terraplanagem. Você que está construindo, reformando a sua casa, fala com o Carlão que ele vai fazer um preço especial para você. Nós temos também aqui uma empresa de transporte chamada The Best Transportes, entregas rápidas, a sua entrega nas melhores mãos. De Vinhedo para o Brasil e para o mundo. Fale com a The Best, cote com a The Best, que você vai se surpreender com o preço e a qualidade do serviço. E por fim, a Pérola Portas e Janelas. Fala lá com o pessoal, com o Júnior e com a Flávia, lá no Campo Grande, Campinas e região, pode falar com eles. Chegamos aí mais um fim do nosso Imersão Podcast. Esse foi o episódio 2 com a Sara Marques. Rafa, dá a xícara de presente pra Sara Marques. Aqui, deixar esse... Sara, quero que você abra. Muito obrigado. Gente, ó, eu tô tomando essa daqui. Mas... essa daí é especial. Essa é diferente. Se você abrir, você vai ver. Tem seu... Essa é... Olha lá. Na palma da mão de Deus. Obrigada. Pessoal, muito obrigado. Gente. Sigam a Sara Marques aí nas redes sociais, todas as plataformas, com H, né? Com H no final, por favor. Só lembrando, quarta-feira é dose dupla aqui no Imersão, tá bom? Começa aqui às 18 horas, 18h10, 18h15 ali mais ou menos. Se a gente não atrasar muito, TDAH atrasa, galera. Fica tranquilo com relação a isso. 18h10, 18h15, nós vamos ter um episódio com o pastor Eduardo Guimarães, Bisnaga e Guilherme Teixeira sobre política e religião, né? Muito bom. Oremos. E a política, vamos orar. Muito bom, hein? Muito bom, episódio, 2 advogados aqui cristãos, eu vou lançar o bônus pra você ficar de surpresa aí. Um é o pastor Wesley, vai eu falar já, sobre o advogado e o cristianismo. Muito como é que você pode ser advogado e cristão, tá bom, ao mesmo tempo. É difícil? Mas você consegue. Em nome de Jesus, vamos lá, quarta-feira que vem, você vai descobrir isso. É isso. Imersão, a superfície não é o bastante. Deus abençoe vocês. Obrigada, gente. Ó, se inscreva no canal. Vem aqui rapidinho, Dani. Vem aqui, corre aqui, Dani. Você vem aqui. Eita, Dani, vem pra cá. Gente, esse aqui que tá vendo aqui é o Daniel Rocks. Que isso. Procura no seu Instagram. Esse nome Daniel é pesado. Rocks. Esse nome Ele é o pesado. proprietário desse podcast maravilhoso, esse estúdio maravilhoso aqui, tá bom? Que tem nos convidado pra fazer esse evento aqui especial. Gente, um preço bacana. Difícil achar, hein, Dani? Difícil achar na região aqui. Podcast aqui na região é caro. É caro. Mas você tá disposto a atender os crentes, é isso? Isso. Se o crente vem aqui, o preço especial, Dani? Muda. Desconto imersão aqui? Isso, muda. Então tá, gente, Se fala falar com o que Dani. viu na imersão, aqui falar no seu canal, O preço é menor. aí vai ter um... O de Gente, vai ter código um promocional, desconto. Olha, imersão 10. Grava aqui suas É aulas isso. de escola dominical, grava aqui os seus cursos, treinamentos, Conteúdos. cortes pro Perfeito. Instagram, pro YouTube, pro TikTok. Fala com o Daniel, preço especial, uma pessoa muito humilde, a Daniel é qualidade top do evento. Obrigado, Daniel é Dani. top. Tamo junto, negão. Imersão, a superfície não é o bastante. Pode encerrar, Valeu. Dani. Um abraço pra Muito vocês aí, obrigado. galera. Obrigada, Valeu. gente. Sara Deus Marques, abençoe. muito obrigado. Obrigada.